Boa noite. Vamos aos destaques do Parlamento Estadual no primeiro semestre de 2013. Presidente da Casa, deputado Josué Neto e demais parlamentares avaliam os serviços básicos e focam as ações no interior do estado. Comissão de Defesa do Consumidor presta assessoramento técnico e jurídico às câmaras municipais para a criação de pastas no mesmo segmento. E ainda, emancipação. 14 comunidades do interior buscam o apoio da Assembleia para a criação de novas cidades no Amazonas. Esses e outros fatos agora na retrospectiva do Aleão Notícias. Zona Franca e o Polo Industrial de Manaus, Copa do Mundo e as intervenções urbanas que a capital passa até 2014. Com mais de 80% do produto interno bruto do Amazonas, Manaus é praticamente alçada à condição de cidade-estado, sendo o centro de articulações econômicas do norte do Brasil. Porém, no maior ente federativo em extensão territorial do país, existem outros 61 municípios com demandas que também merecem a atenção do poder público. Neste primeiro semestre, a atuação do presidente da Casa, deputado Josué Neto, foi efetiva no interior do estado. Confira na reportagem de Adriano Castro. O presidente Josué Neto foi eleito com 21 votos em dezembro de 2012 e no dia 1º de fevereiro deste ano tomou posse ao lado da nova mesa diretora. Levar as ações da Assembleia Legislativa para o interior do estado é um desafio, principalmente por causa da logística. Mesmo com essa dificuldade, Josué Neto esteve presente em diversos municípios e, ao lado do governador do estado, anunciou investimentos para as cidades do Amazonas. No mês de abril, o presidente da Aleã esteve nos municípios de Parintins e Boa Vista do Ramos, na região do Baixo Amazonas. O parlamentar acompanhou a comitiva do governador do estado, Omar Aziz, que por meio da Secretaria de Produção Rural entregou implementos agrícolas aos produtores daquelas cidades, como rabeta, motores de luz, kits para a casa de farinha e produção de pesca. Para este pescador que recebeu uma rabeta, o novo transporte aumentará a produção de pescado. Que eu tenho que vir vender peixe na cidade, né, fazer meu negócio, e para mim vai ser uma ajuda melhor do que eu estar pagando passagem, né, fretando outra embarcação. O governador anunciou ampliação de cursos ministrados na Universidade Estadual do Amazonas para Boa Vista do Ramos. No município, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, recebeu as reivindicações da secretária municipal. Nós precisamos gentilmente fazer, né, um movimento, né, para que nós conseguimos uma reforma ou até mesmo construção. Vereadores e o prefeito de Boa Vista do Ramos pediram a Josué Neto apoio para a construção de um novo prédio para a Câmara e ainda o suporte do Secote para a melhoria do Legislativo Municipal. Vamos procurar o nosso deputado estadual Josué Neto para que ele dê esse apoio para a nossa Câmara, para a reforma da lei orgânica do município e o regimento interno da nossa Câmara. Eu acredito que um ponto muito importante aqui, que ele pode nos ajudar, seria com o apoio para a construção da Câmara de Vereadores, que a nossa Câmara aqui de Vereadores, os nossos vereadores não tem nem gabinete para atender o povo, né? É uma Câmara pequena, então precisa que o Legislativo seja feito novo aqui no nosso município. Omar Aziz afirmou que vai recuperar 100 quilômetros de estrada vicinais de Boa Vista do Ramos e prometeu apoio aos produtores rurais daquela localidade. Hoje, sem a mecanização, é muito mais difícil para eles produzirem. Existe o terreno, mas a terra nem sempre é boa. Você precisa da mecanização e fertilizar essa terra para que possa produzir mais. Com o trabalho que eles têm hoje, o trabalho seria menor e a produção seria maior. E a gente espera que com isso nós possamos ajudar. E sim se preocupar com o escoamento. Então você precisa recuperar vicinais. Sem a recuperação dessas vicinais é impossível você fazer o escoamento e trazer um produto com qualidade e com preço acessível ao consumidor. O presidente da Aleã destacou as ações governamentais voltadas para quem vive da agricultura no estado e disse que irá atender às demandas das cidades. É o administrador que pensa em grandes obras, sim, ele pensa, mas obras que melhorem a vida das pessoas, que toquem no coração, que façam melhorar a vida do jovem, do homem, da mulher, do aluno, do estudante, das pessoas. Então é dessa forma que faz ser diferente a administração do governador Omar Aziz. Os deputados Sinésio Campos, Sidney Leite e Davi Almeida também fizeram parte da comitiva.
Manaquiri, a 54 quilômetros de Manaus, foi o município seguinte que o presidente Dallagnol visitou. Josué Neto destacou o problema da enchente, que a cidade enfrentava naquele momento e garantiu o apoio da Assembleia na aquisição de recursos junto ao governo do estado. Dessa forma que nós viemos aqui hoje, para dizer que nós estamos de coração aberto, deixando a Assembleia Legislativa à disposição do município de Manaquiri, não só para fazer as solicitações, para fazer os pedidos pelo município. Nós não poderíamos, de forma alguma, deixar de estar aqui. A comitiva de Josué Neto foi acompanhada pelo ex-prefeito de Altazes, Tomé Filho, e o vice-prefeito do Careiro da Várzea, Domar Guedes, que salientou a atenção dada pela Casa Legislativa ao interior do estado. Tem essa enchente que estamos aí pedindo que Deus tenha compaixão do povo do Careiro da Várzea e, se Deus quiser, que tenha o apoio do nosso deputado, que tenha essa participação que ele está fazendo aqui, participe lá no Careiro da Várzea para dar esse suporte, essa dignidade que ele tem com o povo do Careiro da Várzea. O parlamentar participou ainda da reinauguração de uma escola municipal e da entrega de equipamentos e veículos para atendimentos à saúde. Josué Neto esteve presente na posse da nova mesa diretora da Liga Esportiva do município. Na oportunidade, foi anunciado que o estádio receberá equipamentos de iluminação para jogos noturnos, como parte dos investimentos realizados pelo governo do estado no esporte amazonense. No mês de maio, investimentos de R$ 237 milhões nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social, produção agropecuária e piscicultura em municípios da Calha do Rio Madeira foram anunciados pelo governador do estado, Omar Aziz. Josué Neto fez parte da comitiva do governo do Amazonas, que também inaugurou e visitou obras do governo. A viagem da comitiva iniciou em Apoí, a 455 quilômetros de Manaus. Para o município, serão R$ 32 milhões para a recuperação da malha viária, incluindo 35 ramais usados por mais de 1.000 produtores rurais. Na área da educação, será implantado o novo núcleo da Universidade do Estado do Amazonas e construída uma escola padrão com 12 salas. A aplicação dos recursos também atinge a produção de leite e a compra de ambulâncias e ambulancha. Para Omar Aziz, os investimentos vão impulsionar o setor primário. Aqui tem uma produção na bacia leiteira muito grande, na produção de queijo, a produção de café muito grande aqui. Tem outras produções que, para sair, a dificuldade é muito grande, porque a estrada de Novo Ariponã, que liga a Novo Ariponã, ela tem muita dificuldade e a 230 está totalmente intrafegável nessa época do ano. Em Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, as obras de infraestrutura somam R$ 20 milhões e 400 mil. Entre elas, a ampliação da escola, a construção de um hospital e o asfaltamento de 23 quilômetros da malha viária. Em Manicoré, houve a inauguração do porto da cidade e o governador também falou dos investimentos para o município. Na área de educação, será construído um centro de educação de tempo integral, 3 escolas para os indígenas, uma quadra poliesportiva e o aeroporto será reformado. Foi assinado ainda um convênio com a prefeitura para a compra de equipamentos agrícolas. Ao todo, serão investidos R$ 60 milhões. De Manicoré, a comitiva do estado seguiu para Humaitá, a 591 quilômetros de Manaus. É naquele município o maior investimento anunciado por Omar Aziz. Até junho deve ser inaugurado o Centro de Tecnologia em Piscicultura para a produção de pós-larvas, alevinos e peixes, suficientes para abastecer os municípios da Calha do Rio Madeira. A capacidade de produção é de 3 milhões de alevinos, de tambaqui e matrixã. Para o governador Omar Aziz, o município vai se tornar em pouco tempo o maior produtor de peixes do Amazonas. Nos próximos anos, isso vai proliferar aqui no município e eu acho que no sul do Amazonas todo você vai ter uma produção muito grande de peixe. E muda-se o conceito sobre o sul do Amazonas, dizendo que as pessoas aqui não queriam trabalhar sustentavelmente, se pensava só no desmatamento. Não é verdade. A ordem de investimento no município é de R$ 67 milhões e 900 mil. Será construído um centro de educação de tempo integral, uma escola indígena, 650 metros de extensão da orla da cidade e a recuperação asfáltica de 80 quilômetros de ruas.
O mercado municipal será reformado. 4 milhões de reais serão usados na compra de equipamentos para o novo hospital, que deverá ser inaugurado em agosto. Quase 100 casas vão ser adaptadas para pessoas com deficiência, pelo programa Viver Melhor. Ainda foram distribuídos implementos agrícolas como geradores, motores de popa, rabetas, fornos de farinha e kits pescador. Para este produtor de açaí, o rabeta recebido por ele vai ajudar no transporte do material. Esses implementos a gente já serve casa de farinha, serve para os transportes nas canoas e casquetas que nós temos, para condução para trazer produtos aqui na cidade. A comitiva esteve ainda em Novo Aripuanã, em Borba, onde também foram anunciados investimentos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, acompanhou de perto toda a ação do chefe do Executivo. Para Neto, a presença do Legislativo em ações como essa estimulam a relação com o cidadão interiorano e sua realidade. O deputado considera que o governo cumpre seu papel ao investir nas cidades da calha do Rio Madeira, principalmente as que enfrentam problemas por causa da cheia. A Assembleia já abriu um calendário de programação para debater esses assuntos, como fizemos no ano passado, onde chamamos a Defesa Civil na Assembleia, onde ajudamos, apontamos, porque cada um de nós, 24 deputados, temos trabalho em cada um dos municípios e é assim que a gente faz, dando a informação, mostrando. Nós sabemos, por exemplo, que nesse momento o município de Capiranga, o município de Anamã, já estão com problemas, Barreirinha, e nós precisamos aí debater esse assunto na Assembleia e levar para, através dos nossos meios de comunicação, levar essa informação para a população. O governador Omar Aziz, o vice José Melo e o presidente da Assembleia Legislativa visitaram todos os municípios da Calha do Madeira. Em junho, o deputado Josué Neto participou da sessão inaugural da elaboração do plano diretor de Iranduba, distante 20 quilômetros de Manaus. A revisão do documento terá o acompanhamento do Centro de Cooperação Técnica do Interior. Durante a solenidade, o deputado Josué Neto destacou a atualização do plano diretor de Iranduba e os avanços que o município vai alcançar com as novas regras. O presidente falou sobre os investimentos e o crescimento demográfico que Iranduba vem tendo desde a inauguração da ponte sobre o Rio Negro, em 2011. Na ocasião, Neto anunciou que irá apresentar requerimento na Assembleia para que o Executivo reforme as estradas vicinais do município. A lei orgânica, que é o que está sendo hoje sugerido aqui no município de Iranduba, é a lei mais importante do município. Então essa lei ela tem que estar de acordo com a velocidade do crescimento que hoje Iranduba tem por conta dessa acessibilidade ao município de Manaus. Quem sai de Manaus, do centro de Manaus, com 15 minutos está no município de Iranduba. É um município que tem crescido muito nos últimos 3 anos, o município cresceu 60% e a prefeitura, o município de Iranduba precisa muito da ajuda do governo. Isso é fato, é algo que não se pode negar. O verão já está chegando, já estamos praticamente no período de verão no Amazonas. E o município de Iranduba aqui é um município que produz muito, que tem muita produção de melancia, de caju, de hortaliças. E que precisa escoar essa produção. Josué Neto ressaltou ainda a aprovação na Câmara Federal do projeto de lei que estabelece regras para a criação de novos municípios e devolve às Assembleias Legislativas autonomia nas discussões pertinentes ao tema. Como é o caso, por exemplo, de Cacau Pereira, no município de Iranduba, do Tuiué, no município de Manacapuru, de Novo Remanso, em Itacoatiara, que são comunidades já que tem 5 mil, 7 mil pessoas, 6 mil pessoas morando e que já mereciam ter autonomia de município. Então, esse assunto será um assunto que nós vamos discutir na Assembleia Legislativa já nos próximos dias e que vai ser muito bom para o estado do Amazonas. Iranduba faz parte da região metropolitana de Manaus e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui 41.947 habitantes.
Dando continuidade às ações no interior do Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa participou da comitiva do governador Omar em mais uma viagem. As áreas de educação, saúde e infraestrutura dos municípios da Calha do Alto Solimões vão receber grandes investimentos do governo do Amazonas. Omar anunciou reformas e construção de novas escolas, entre elas 6 exclusivas para indígenas. Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Fonte Boa serão contemplados com a construção de centros de ensino de tempo integral. Núcleos da Universidade Estadual do Amazonas serão implantados em Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Jutaí e Fonte Boa. É a obra que transforma a vida de pessoas, que dá uma esperança. Isso é importante. A educação, ela sempre é importante. As outras obras de infraestrutura você vai fazer, nós vamos fazer, mas a UEA vai formar pessoas, vai criar novas gerações, novo pensamento. Na área da saúde, os hospitais de Tabatinga e São Paulo de Olivença serão inaugurados em agosto. Em Amatural, um novo hospital será construído. Cada um dos municípios do Alto Solimões receberá um mamógrafo e um aparelho de ultrassonografia. O pacote de investimentos também prevê a entrega de ambulâncias e ambulâncias para o transporte de pacientes localizados em comunidades afastadas das sedes das cidades. Na passagem por Tonantins, Omar destacou que, assim como o poliomielite, o câncer do colo de útero será extinto no Amazonas. Incentivar as crianças até 5 anos de tomar a vacina contra a paralisia infantil. Isso é uma doença que nós, há muitos anos, nós não temos nenhum caso de nenhum conhecimento do estado do Amazonas. Da mesma forma como hoje a paralisia futuramente será a questão da vacina do HPV, que é o câncer de colo de útero. Também nós vamos erradicar. Mas se a gente não iniciar agora, a gente nunca vai erradicar. Quando se iniciou lá atrás, todo mundo achava que essa vacina da paralisia não ia... Olha, você não tem mais casos, né? Quantos casos de paralisia infantil se teve no Brasil, que hoje, felizmente, há muitos anos não se tem notícia de nenhum caso. O governador também anunciou a construção de casas populares por meio do programa Minha Casa Minha Vida. No setor primário, o Estado quer alavancar a produção de peixe e agricultura com a mecanização, abertura de linhas de crédito, assistência técnica e subsídio para a compra de calcário e ração para peixes. Na área de infraestrutura, todos os municípios do Alto Solimões foram contemplados com pacotes de obras. Para a implantação, ampliação e melhoria dos serviços nas diversas áreas, o governador está investindo mais de 500 milhões de reais só nessa região. Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, o governador afirmou que os investimentos realizados têm como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida da população. Saúde, educação, segurança. A população que elege um parlamentar deposita nele a esperança de que os diversos problemas existentes na cidade possam ter atenção especial. Legislar em favor dessas causas é o que têm feito os deputados da Assembleia. Para conhecer a realidade de cada lugar, os parlamentares avaliaram este semestre a prestação de serviços básicos em diversos municípios do estado. É o que você vai ver na matéria de Raoni Oliveira. Os parlamentares da 17ª legislatura focaram o primeiro semestre de 2013 no interior do estado. Vários deputados trouxeram para a Assembleia discussões pertinentes às cidades mais distantes do Amazonas. Na segurança pública, o deputado Cabo Maciel realizou uma rodada de audiências públicas pelo interior. Uma reivindicação é comum a todos os municípios, a chegada do programa Ronda nos Bairros. Maciel pediu maior valorização aos policiais militares atuantes no interior por parte do governo do estado. O deputado pelo Partido Republicano destaca que é dever do parlamento levar as atividades legislativas ao interior. Eu vejo com muita positividade a forma como a comissão tem se comportado, tendo que sair de dentro da Assembleia e ouvir o povo no interior. Isso tem nos dado, graças a Deus, muitos avanços, muitas questões têm sido resolvidas, principalmente questões internas das polícias civil e militar, têm sido resolvidas em virtude da comissão estar indo ao interior do estado, poder estar mais próximo da população e, acima de tudo, poder levar à Assembleia, porque a visão que tem no interior é que a Assembleia Legislativa do estado ela é só da capital. Então, as comissões elas fazem esse papel muito importante. Na saúde e educação, o deputado José Ricardo cobrou melhorias nos equipamentos públicos espalhados pelo interior.
O petista constatou que a qualidade das escolas e hospitais, além das delegacias no Amazonas, está aquém do que a população precisa. A falta de um acompanhamento por parte das estruturas do Estado. Hospitais que, além da falta de médico, que é tradicional, mas também falta da estrutura de pessoas, né, que quase não se faz concurso público nos últimos anos, e também de equipamentos que não funcionam e não têm manutenção. Isso acaba se repetindo nas escolas. Quase todas as escolas do Estado e do interior não têm funcionários suficientes para a limpeza, para a merenda, para o apoio. É difícil encontrar uma escola do interior que tenha um pedagogo, por exemplo, e também na área da segurança um contingente extremamente reduzido e com a maioria dos municípios com veículos já sucateados também. É um retrato dessa realidade e a gente encaminha isso para cada Secretaria de Estado, cobrando providências. A deputada Vera Castelo Branco, do Partido Trabalhista Brasileiro, em parceria com o PMDBista Vanderlei Dallas, preocupou-se com a questão fundiária no Estado. Segundo a parlamentar, a falta de títulos de terras atrapalha o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à economia interiorana. Nós não podemos ficar à mercê da vontade política, ou do presidente, ou da presidenta, ou do governador, que um dia eles entendam que é importante fazer a regularização, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta lançar planos políticos como Zona Franca Verde, terceiro ciclo, quarto ciclo, quinto ciclo, não adianta, porque sempre vai bater lá naquela porta, lá naquela parede, naquela rocha que é a falta de regularização. Ninguém tem título de terras, ninguém tem títulos de propriedades praticamente no nosso estado. Já o deputado Sinésio Campos aproveitou o primeiro semestre de 2013 para articular a ampliação dos investimentos no setor mineral no Amazonas. O parlamentar destacou a exploração da silvinita. Atualmente, o Brasil importa cerca de 90% do potássio extraído da silvinita para suprir as necessidades do país. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, a reserva de potássio do Amazonas está estimada em mais de 1 bilhão de toneladas, sendo considerada a terceira maior reserva do planeta. A extração do mineral pode beneficiar os municípios de Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Borba, Altazes, Silves, São Sebastião do Atumã, Maués, Urucurituba, Urucará, Itapiranga e Amundá. No último dia de sessão plenária do primeiro semestre de 2013, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou a ampliação do SECOT e o aperfeiçoamento do trabalho realizado nas câmaras municipais com a ajuda da Assembleia Legislativa. O SECOT tem um programa que, a partir de agora, em conjunto com a Prodan, vai promover um apoio entre esta casa e as câmaras municipais de todo o estado, para que as câmaras possam se adequar à lei de responsabilidade, onde nós vamos doar equipamentos de informática de bom uso, de boa qualidade de uso, que estão funcionando ainda na casa hoje, e vamos doar também o software, onde vai rodar o site das câmaras dos municípios. 61 municípios serão contemplados nesse programa. E no quadro Opinião Parlamentar, o deputado Marcos Rota fala das dificuldades em promover políticas públicas voltadas ao interior do estado. Deputado, por que é tão difícil aí levar políticas públicas para o interior do estado do Amazonas? Olha, o estado do Amazonas é um estado de dimensões continentais, né? Mas isso por si já não se justifica a ausência de órgãos de proteção e defesa do consumidor no interior do estado. Veja que o estado do Amazonas ainda carece de juízes, carece de defensores públicos, carece de delegados e carece também de órgãos de proteção e defesa do consumidor. Há muito tempo que a gente vem tentando, de uma forma ou de outra, suprir essa carência interiorana, né? Nós já tentamos aqui confeccionar e aprovamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria PROCONs em todos os municípios do interior do estado. Basta que o prefeito municipal faça um convênio com o PROCON do estado do Amazonas, o PROCON do estado do Amazonas entra com a parte didática, com a parte de material, com a parte de treinamento desses funcionários. Basta então que o prefeito tenha boa vontade e desperte nele a sensibilidade e o interesse de procurar o PROCON para realizar essa questão. Veja, agora nós estamos numa outra fase, nós estamos tentando fazer com que as câmaras municipais possam também ter a sua
Comissão Técnica Permanente de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque nós militamos nessa área já, Amanda, há muitos anos. E nós realizamos muitos mutirões no interior do estado, e sempre com a parceria do PROCON, com a Delegacia do Consumidor, com o Instituto de Pesos e Medidas, com a Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, mas são órgãos que estão baseados, estão sediados na capital. E esses órgãos, eles precisam descentralizar as suas ações e percorrer os municípios do interior do estado. Com exceção do IPEM, os outros órgãos muito pouco vão ao interior do estado e os consumidores do interior meio que se sentem sem qualquer tipo de proteção, né? Desprestigiados verdadeiramente por esses órgãos. Então nós já conversamos, já dialogamos. A capital, Manaus, que tem 2,5 milhões de habitantes, não tem um PROCON municipal. Isso é um outro problema, porque acaba sobrecarregando o PROCON do estado do Amazonas. Nós estamos agora, através do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, de qual eu sou membro, tentando fazer com que a gente transforme o PROCON numa autarquia, para tirar ela dessa questão umbilical com a Secretaria de Justiça do estado do Amazonas, para que o PROCON possa ter mais autonomia financeira, mais autonomia administrativa. Mas é muito complicado você não ter no estado do Amazonas um órgão referencial. Canutama, Anuri, Anamã, Benjamin Constant, São Gabriel, Manacapuru, Lábrea, esses municípios, o consumidor, quando tem um problema, ele não tem a quem recorrer. Se ele vai a um estabelecimento comercial, compra um produto com defeito, ele tem que tentar o entendimento, buscar o diálogo, o acordo, ele próprio com o estabelecimento. Ele não tem um mecanismo, ele não tem um órgão de defesa do consumidor para que possa orientá-lo. Então nós estamos tentando, através da Assembleia, criar essas alternativas. Esse projeto de lei é uma alternativa. Essa parceria que nós temos empreendido com as câmaras municipais é outra alternativa. Vamos tentar transformar o PROCON numa autarquia, também uma outra alternativa, para que o PROCON do estado do Amazonas possa socorrer os municípios do interior do estado. Existem casos gritantes no interior que precisam do acompanhamento de um órgão referencial, no caso o PROCON do estado do Amazonas. 14 comunidades do interior querem se tornar novos municípios do estado. E mais, o trabalho do semestre da Comissão de Defesa do Consumidor. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Neste primeiro semestre, a criação de novos municípios se tornou assunto recorrente entre os parlamentares da Assembleia Legislativa. Na Comissão de Assuntos Municipais da ALEAM, presidida pelo deputado Tony Medeiros, existem 14 pedidos de emancipação desde 2008. São localidades amazonenses que aguardam a aprovação no Senado do projeto de lei que especifica os critérios para o desmembramento. Entre os solicitantes, Itacoatiara, Iranduba e Presidente Figueiredo. Confira como ocorre o processo de emancipação na reportagem de Priscila Sena. O sonho de emancipação de algumas comunidades do Amazonas está prestes a ser realizado. Pelo menos 14 pedidos foram entregues ao deputado Tony Medeiros, presidente da Comissão de Assuntos Municipais da ALEAM, solicitando o desmembramento. O assunto já vem sendo discutido há alguns meses na Assembleia Legislativa pelos parlamentares. De acordo com Tony Medeiros, agora é aguardar a votação no Senado para o projeto de lei que descreve os critérios para a criação de novas cidades. O Amazonas, com 62 municípios, ocupa o 22º lugar no ranking dos estados brasileiros com maior número de cidades. Mas esta quantidade pode aumentar se o Senado aprovar o projeto de lei complementar 416/2008, que regulamenta a criação, incorporação, fusão e desmembramento de novos municípios em todo o país. É uma reivindicação de 17 anos de muitas localidades que buscam a emancipação não só no estado do Amazonas, mas no Brasil todo. Essa questão da votação da Lei Complementar 416, ela veio a reacender
aquele velho sonho da emancipação. Muitas localidades, muitos irmãos do interior buscam mais informações e a expectativa também é muito grande. Aprovada na Câmara Federal, a matéria estabelece regras para a criação dos entes federados e dá às Assembleias Legislativas autonomia para aprovar o procedimento, definindo aspectos como os limites geográficos e repartição de bens. Durante os primeiros meses de 2013, o assunto repercutiu entre os parlamentares do Amazonas. Para o deputado Marcos Rota, a devolução da autonomia para os parlamentos estaduais favorece a população envolvida na emancipação. Esse ponto é um ponto muito importante, porque devolve às Assembleias Legislativas essa prerrogativa legal de discutir, de propor, de ouvir as pessoas, ouvir os moradores dessas regiões, a respeito da implementação, ou da fusão ou a criação de novos municípios. O deputado Sidney Leite destacou que deve haver cautela no momento de avaliação dos pedidos de desmembramentos. Tem que ter uma discussão a nível local para que a gente possa ver qual será a presença do poder público estadual, no sentido de garantir a presença das instituições, e quando eu falo estadual, eu estou falando do governo do estado, do Ministério Público, da Justiça, do Tribunal de Justiça, para que a gente possa garantir a estrutura mínima dos poderes públicos presentes nesse município. Outro critério imposto pelo projeto de lei é a criação de uma comissão emancipatória dentro das Assembleias Legislativas, que deverá realizar um estudo de viabilidade junto às comunidades que venham a requerer a emancipação. O deputado Adilto Afonso requisitou a criação da comissão na ALEAN. Eu já me antecipei, sabendo que esse projeto vai ser aprovado no Senado, porque na Câmara nós ganhamos por uma grande maioria, e que já propus a criação dessa comissão. Essa comissão tem que ser composta por vários membros da minha comissão, de Comissão de Finanças, da Comissão Jurídica, tem que envolver procuradores da Assembleia, pessoas da área econômica, para receber esses pedidos e analisarem. Na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, presidida pelo deputado Tony Medeiros, 14 pedidos estão sendo analisados. Entre eles, as localidades de Novo Remanso, que pertence a Itacoatiara, Balbina, de Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, de Parintins e Cacau Pireira, em Iranduba. No mês de junho, algumas comunidades estiveram na Assembleia para se candidatar à emancipação. Foi o caso de Tuiué, pertencente a Manacapuru. O presidente da Câmara Municipal da cidade, vereador Vanderlei Barros, apontou alguns dos benefícios que a emancipação irá trazer para o local. A partir do momento da emancipação, o município vai ter vida própria, né? Porque ele vai ter recursos do FPM, do Fundeb, ou seja, será autônomo, será independente. Com isso, vai ter geração de emprego no local, vai ter agregação de valores às associações, às cooperativas, à produção local. O presidente da comissão, que já realizou visitas a diversas localidades do interior para orientar sobre os mecanismos legais, afirmou que muitas comunidades possuem viabilidade política e econômica para se tornarem municípios, o que ajudaria na aplicação de políticas públicas para as populações locais, e afirmou ainda que é necessário que estas se encaixem nos requisitos estabelecidos para que a candidatura seja viável. O deputado apresentou ainda alguns critérios para o desmembramento. Dentre os pré-requisitos, a localidade que quer se emancipar, ela precisa ter mais de 6 mil habitantes, ela precisa ter 50% desses habitantes eleitores, ela precisa não inviabilizar economicamente o município-mãe. Então, essas são algumas das regras necessárias, fazer o seu plebiscito. O projeto, que tramita no Congresso Nacional, determina que a criação do novo município seja subscrita por no mínimo 10% dos eleitores residentes na área que se pretende emancipar, discriminado em requerimento dirigido à Assembleia Legislativa Estadual. Também deve ser garantida a prestação dos serviços públicos, como educação e saúde. Além disso, deve demonstrar a capacidade de manter os poderes executivo e legislativo municipal. No caso da região norte, os novos municípios precisam ter população igual ou superior a 5 mil habitantes. Fiscalizações em bancos e restaurantes, apreensão de produtos inadequados para o consumo, assistência às famílias que tiveram prejuízos com rompimento de adutoras, além da criação da Comissão de Defesa do Consumidor em municípios do interior do Amazonas. Essas foram algumas das ações desenvolvidas pela CDC ALEAN.
Durante o primeiro semestre deste ano, a comissão já atendeu mais de 2.000 pessoas e encaminhou aproximadamente 900 solicitações a órgãos ligados ao setor. As ações da Comissão de Defesa do Consumidor começaram logo que os trabalhos do Legislativo Estadual iniciaram pelos parlamentares este ano. Só no início do semestre, eles registraram mais de 2.000 atendimentos e pelo menos 900 solicitações foram encaminhadas para os órgãos de auxílio ao consumidor na capital. Trabalhando em parceria com o PROCON, Delegacia do Consumidor e empresas público-privadas, a comissão realizou no mês de março um mutirão de atendimento ao consumidor. As pessoas que tinham problemas consumeristas tiveram a oportunidade de resolvê-los em poucos minutos. Mas a comissão também atendeu denúncias de vários pontos da capital. Uma delas foi a venda de água de coco irregular por uma empresa de envasamento do produto. Junto com o Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, a comissão constatou as irregularidades no processo de manipulação da água, o que resultou na interdição provisória do estabelecimento. Impermeabilização das paredes que está inadequada, é o processo de lavagem do coco que ainda não está sendo utilizado, que eles vão passar a utilizar, lâmpadas sem proteção, lavagem das mãos, a pia está sem papel toalha, sabonete líquido para fazer a asepsia das mãos, então são alguns detalhes que eles vão se enquadrar com autodifração. Além da água de coco apreendida, os restaurantes entraram na lista das fiscalizações. Pelo menos 3 restaurantes localizados no centro da cidade foram autuados por manipulação e conservação irregular de alimentos, ausência do Código do Consumidor e falta de licença da Vigilância Sanitária para funcionar. As fiscalizações nas agências bancárias também foi foco da comissão. No início do mês de maio, pelo menos 3 agências foram multadas em R$ 75 mil cada uma, por descumprirem a Lei 139 de 2013, conhecida como Lei das Filas. Desta vez, até a agência localizada na sede da Assembleia Legislativa do Estado também foi multada. Foi feita uma fiscalização no banco após nós recebermos algumas denúncias e foi aplicada a penalidade de 25 mil por não atendimento da emissão de senhas e a falta de placa informativa em relação à legislação das filas. Quem também recebeu o auxílio da comissão foram também as quase 100 famílias prejudicadas por 2 rompimentos de uma adutora localizada na Rua das Flores, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Dos dias 15 de janeiro e 23 de março, essas famílias tiveram suas residências invadidas pela força da água que jorrava da adutora rompida. Embora a Prefeitura de Manaus tenha interferido e garantido o pagamento indenizatório por parte da empresa Manaus Ambiental a essas pessoas, o valor pago foi considerado inferior ao prejuízo real, foi o que afirmou o deputado Marcos Rota. Com o auxílio da Defensoria Pública, uma ação foi ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado, requerendo danos morais coletivo aos consumidores prejudicados. Finalizando o semestre, os municípios do interior começaram a ser atendidos pela comissão. E se na capital fazer cumprir a lei é um desafio, no interior é ainda mais difícil. Instalar comissões de defesa do consumidor nas câmaras municipais do Amazonas e descentralizar as ações do PROCON são as propostas do deputado Marcos Rota, que preside a mesma pasta no Parlamento Estadual. Hoje nós não temos nenhum órgão oficial de defesa do consumidor em nenhum dos 61 municípios. Nenhum. Então, se acontece um problema de relação de consumo no interior do estado, ou o consumidor deixa para lá, ou então procura a capital, onde estão baseados os órgãos de defesa do consumidor. Em Manacapuru, cidade que integra a região metropolitana de Manaus, servidores do Legislativo Municipal passaram por treinamento. O suporte técnico da CDC Alean foi desde o assessoramento jurídico às ações didáticas. Com esse apoio técnico, a Comissão de Defesa do Consumidor de Manacapuru estará pronta para ser instalada em agosto deste ano. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Eu espero você amanhã na continuação da retrospectiva do semestre no Parlamento Estadual. Uma ótima noite para você.